Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que vocês estão de pé, eu vos convido para lermos o texto que Deus nos deu para compartilhar com vocês. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio que Ele me concede de participar e poder servir em mais um evento da nossa denominação. É Ele que propõe essa oportunidade, é Ele que nos dá vida, saúde, e somos nada mais do que resultado da sua misericórdia e da sua graça em nossas vidas. Eu também agradeço a honra da nossa liderança, de ter nos convidado para poder vos servir nessa noite, para compartilhar com vocês o que Deus nos deu. Obrigado, pastor Márcio, pelo convite, e também manifesto a minha alegria de conhecer tantos outros pastores, obreiros, servos de Deus, que Deus vai nos dar a alegria de conhecermos nesses dias. Também as autoridades do Executivo, excelentíssimo senhor prefeito, vice, assessores, nossa saudação fraterna, que Deus os abençoe também, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Tome o vosso assento em nome de Jesus. Aleluia. Nos últimos dias, Deus tem falado muito no meu coração através dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O tema que foi sugerido para a 62ª Assembleia Nacional das Igrejas de Cristo, com toda certeza foi a direção do Espírito Santo de Deus. E Deus me deu uma mensagem para compartilhar com vocês nesse culto de abertura, que tem por título: os 4 princípios necessários para sermos igreja. Eu sei que Deus vai usar os outros preletores, palestrantes, que vão falar profundamente o nosso coração. E que a minha contribuição nessa noite será apenas um pinguinho em tudo aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Mas afinal da mensagem, o desejo do meu coração é o mesmo desejo de Paulo, quando ele disse à igreja de Corinto: aquilo que eu recebi,
eu também vos entreguei. O primeiro princípio que nós encontramos nesse texto, e que é um princípio essencial para a igreja, ser igreja, é o princípio da conversão verdadeira. Nós como igreja, nós não podemos nos tornar um aglomerado de pessoas. Nós não podemos nos tornar apenas líderes que querem ajuntar gente, que da mesma medida que entra por uma porta, sai por outra porta. Nós fomos chamados por Deus para pregar o evangelho, cuidar de pessoas, discipulá-las, para que elas se tornem pessoas que amam a Deus de todo o coração, que amam o próximo como a si mesmo, que estejam dispostas a servir, a renunciar a si mesmo pelo próximo, e acima de tudo, pessoas que desejam ir morar no céu. Louvado seja Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Mas nós nunca nos tornaremos igrejas se nosso coração só estiver pensando em aglomeração de pessoas. E nós vamos perder para o mundo, sabe por quê? Porque o mundo é especialista em ajuntar pessoas. O mundo é especialista com o seu entretenimento, com os seus shows, com tudo aquilo que eles oferecem para promover e despertar a carne. Eles são especialistas nisso. Nós nunca poderemos competir com eles se o nosso objetivo for apenas ajuntar pessoas. Mas se o nosso objetivo for pregar um evangelho genuíno, verdadeiro, que fala que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e viver uma nova vida, então as pessoas que se aglomeram lá fora, nós iremos até elas e nós teremos contato com elas, e elas vão ouvir a mensagem do coração de Deus para o coração delas, e elas vão entregar a vida para Jesus, e o nome do Senhor será glorificado. Quando nós falamos em conversão verdadeira, nós falamos de uma experiência que vai além do convencimento, porque não basta apenas ser convencido, não basta ser apenas convencido que Deus existe, não basta apenas ser convencido que Jesus morreu na cruz, porque um dia um homem chamado Nicodemos, ele foi até Jesus convencido de várias coisas, e ele chega até Jesus e diz: Rabi. Primeira coisa que Nicodemos, ele estava convencido que Jesus, ele era um mestre. Rabi, sabemos que tu é mestre em Israel, sabemos que Deus está contigo, sabemos que as coisas que tu fazes, tu não poderias fazer esses milagres se Deus não estivesse contigo. Nicodemos, ele era convencido de várias coisas acerca de Jesus. Jesus olhou para Nicodemos, além daquela religiosidade, e olhou lá no íntimo do ser do Nicodemos, e disse para ele: Nicodemos, nessa noite nós não vamos falar de teologia nem de mestre para mestre, porque a primeira coisa essencial para nós começarmos a conversar, eu tenho que te dizer: necessário é você nascer de novo. Toda pessoa convertida, que se converteu, ela foi primeiro convencida, porque esta é uma das funções do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano, para ele sentir necessidade de um Salvador, ele precisa primeiro reconhecer que é um miserável pecador, porque ninguém procura um médico sem reconhecer que está doente. Então Jesus vai lá no íntimo do Nicodemos e diz: é necessário você nascer de novo. O princípio da conversão verdadeira é uma experiência que ninguém tira de nós. E isso nos faz lembrar do cego que foi curado em João 9.
Jesus curou o cego. Os religiosos estavam perseguindo Jesus, procurando algo para acusar Jesus. Os religiosos chegaram e disseram para o cego: quem é que te curou? Ele disse: um homem chegou aqui, me orientou, me disse para fazer isso e fazer aquilo, e eu fiz, obedeci, e eu estou vendo. E ele disse, e os religiosos disseram: mas esse homem que te curou é pecador. Mas a teologia do cego era muito pequena. Ele não entendia nada de Bíblia, nem do que era Jesus. Ele disse: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se esse homem é pecador, eu não sei. Ele não tinha nem conhecimento para defender a santidade de Jesus. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, que a experiência que eu tive com ele, vocês não podem tirar de mim. Porque eu era cego e agora eu vejo. Pergunta para um drogado que aceitou Jesus, se alguém pode arrancar a experiência de salvação e de libertação que Deus fez, tirando ele do mundo das drogas. Pergunta para a prostituta que se prostituía na esquina e hoje prega a palavra de Deus e é uma mulher reta e correta aos olhos do Senhor. Pergunta para um criminoso que foi para a prisão e se converteu, e hoje é um ganhador de almas e prega para outros e testemunha daquilo que ele mesmo experimentou na sua vida. Para sermos igreja, nós precisamos ser constituídos por pessoas que verdadeiramente foram transformadas. Quem sabe nessa noite eu estou falando com pessoas que até hoje foram apenas convencidos que existe um Criador, convencidos que Jesus existiu e Ele morreu na cruz. Mas deixa-me te dizer, ser convencido apenas não basta, porque no mundo está cheio de pessoas convencidas de tantas verdades espirituais, mas falta para eles um reconhecimento sincero, de uma análise sincera da sua vida, de diante do Criador, diante da glória que Deus manifesta através da natureza, diante da glória revelada de Jesus Cristo através das Escrituras. É necessário que esse homem, essa mulher convencido que existe Deus, que existiu Jesus, que ele se depare com essa glória, assim como Pedro, que quando ele entendeu o que tinha acontecido, quando Pedro olhava para ele e olhava para os seus companheiros, ele não sentia necessidade de reconhecer a sua miséria, porque ele pensava assim: eu sou um pecador, mas o Tiago também é, o André, meu irmão, também é, o João também é, os outros também são, eu vou ficar dessa maneira. Mas um dia ele se encontrou com alguém, com a glória daquele que a Bíblia diz, ele é a imagem do Deus invisível. E ele, quando entendeu na frente de quem ele estava, ele não pôde dar desculpa nenhuma, porque a gente só consegue dar desculpa da nossa miséria e do nosso pecado, e inventar desculpas esfarrapadas, e querer explicar o inexplicável diante do nosso semelhante, porque nós sabemos que ele é falho como nós. Mas diante de Deus, a primeira coisa que tem que cair é a nossa máscara. Sabe por quê? Porque quando tu chega na presença de Deus, a primeira certeza que você tem que ter é que Ele já sabe tudo da tua vida. É que nem quando Jacó se encontra com o anjo, e o anjo quer ir embora, e Jacó disse: não vou te deixar se não me abençoares. O anjo perguntou: qual é o teu nome? O que tem a ver a minha bênção com o meu nome? Qual é o teu nome? Ele tinha que dizer quem ele era, porque o nome naquela época representava muitas vezes o que a pessoa era ou tinha sido na sua vida. E aí, diante do anjo do Senhor, ele não podia enganá-lo. Ele não podia dizer outra coisa a não ser reconhecer quem ele tinha sido.
quando ele enganou seu pai, quando ele enganou seu irmão. A Bíblia não dá esse detalhe, mas eu acho que quando o anjo perguntou qual é o teu nome, o Jacó só teve uma coisa para fazer: abaixar a cabeça e dizer assim: o meu nome é Jacó, porque eu enganei muitas pessoas. Esse é o sentimento que eu e você temos que ter diante da glória de Deus, que Ele sabe tudo da nossa vida. Porque Pedro, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, quando Jesus disse: todos vocês vão me abandonar, Pedro achava que tinha um amor perfeito a Jesus. Ele achava que ele era o top, que ele era o bambambam dos 12 discípulos. E ele disse: todos podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse para ele: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Jesus conhecia Pedro muito mais do que ele mesmo. E qual é a missão da igreja? Para levar as pessoas a Cristo. A nossa missão como igreja é criar um ambiente que a glória de Deus se manifeste. Por isso que a glória de Deus não pode faltar em nossas reuniões. Pode dar problema no som, pode dar problema no data show, pode faltar um convidado ilustre, pode acontecer qualquer coisa, mas o que não pode acontecer é nós perder a coisa mais maravilhosa que a igreja tem, que é a presença de Deus através do Espírito Santo em nosso meio, em nossas reuniões. Porque o pecador só vai ser transformado quando ele presenciar esta glória no nosso meio. Existe uma cronologia dos encontros de Pedro com Jesus. Quando tu lê os encontros de Pedro com Jesus, você fica um pouco confuso. Mas na verdade, quando Pedro se converteu, quando é que ele foi chamado? Quando Jesus foi na casa dele lá e curou a sogra dele? Qual é a cronologia? A cronologia é essa. André passou cerca de 9 horas com Jesus. Quando Jesus passou e João disse: eis ali o Cordeiro de Deus, eis ali o Messias. E André e outros discípulos foram até Jesus: mestre, aonde você fica? Jesus disse: vem e vê. E a Bíblia diz que André e outro discípulo ficaram aquela tarde com Jesus. E a Bíblia diz que a primeira coisa que André fez depois do encontro com Jesus foi voltar, pegou Pedro e levou ele e apresentou Pedro a Jesus. E Jesus, quando viu Pedro, disse assim: Simão, tu és Simão, e a partir de agora você vai ser chamado Cefas. Só isso. Não falou em chamado, não manifestou a glória, o poder dele, nada. Só mudou o nome dele. Pedro ficou, a vida continua. Eu tenho meus barrigudinhos lá para alimentar. Os peixes precisam ser pescados. Continua a vida dele como pescador. O segundo encontro é esse da narrativa que nós acabamos de ler, que é o encontro em que Pedro reconhece a sua miséria e reconhece que ele é um pecador, se ajoelha na frente de Jesus, e ele não apenas se converte, mas ele recebe um chamado. Sabe por quê? Porque para ter um chamado de Deus, primeiro tem que se converter. Porque ninguém pode oferecer para os outros aquilo que nunca experimentou. E aí acontece uma coisa interessante. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. O pescador é pescado. O pescador, ele é pescado. E é interessante que quando Jesus usa o barco de Pedro, o maior pescador de todos os tempos, Jesus entra no barco de Pedro, usa como plataforma, e a multidão está lá na terra. Jesus era tão pescador que lançava as redes para a terra e assim mesmo pegava peixe. Aí Jesus despede as multidões e pensa consigo mesmo: agora eu tenho um peixão para pegar. Agora eu tenho que pescar um pescador. Eu tenho que fisgar ele. Mas para ele entender com quem ele está falando, ele precisa ver a minha glória. Ele precisa ver o meu poder.
eu vou me revelar um pouquinho mais, porque quando o André trouxe ele para mim, eu só mudei o nome dele, e ele deve estar pensando por que o nome dele foi mudado e nada mais. E é interessante que o texto diz assim, ó: e viu Jesus 2 barcos, e escolheu o de Pedro. Não é coincidência aqui, isso aqui é proposital. É proposital. Não é coincidência que vocês estão aqui nessa noite. Não é coincidência que vocês vieram participar desse evento. É proposital. Deus trouxe vocês aqui, igreja, obreiros, porque Deus vai ministrar aos nossos corações nesses dias. Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Oh, de que marrache candi marralabachai. E viu 2 barcos, mas escolheu o de Pedro, porque era com Pedro que ele queria falar. E depois de despedir das multidões, então Jesus começa a tratar com Pedro. Jesus não era pregador só de multidões. Quando Jesus atravessa o mesmo lago de Genezaré, o mar da Galileia, Jesus estava pregando de um lado da região noroeste do mar da Galileia. Jesus estava pregando a parábola do semeador para uma grande multidão. Mas para o Espírito Santo lhe é revelado que do outro lado, na região sudoeste, lá em Gadara, havia um homem possesso de demônios que precisava ser liberto. E Jesus despede as multidões e vai em busca de uma alma só. Porque ser igreja não é para amar só as reuniões onde tem centenas de pessoas. É para adorar nos lugares onde está 2 ou 3 também. Vocês perceberam que quando está sendo construído um prédio, ou quando estão construindo um prédio, qual que é a primeira coisa que eles fazem ao redor ali do terreno? Eles fazem, ali, mas primeiro, antes deles começarem a trabalhar lá dentro, ali eles fazem uma cerca, com tapume. Quando eles vão inaugurar uma loja, o que eles botam nos vidros? Um papel pardo, é ou não é? Papel pardo, e até botam uma mensagem: em breve aqui a loja. Vocês perceberam que tudo que está sendo construído não é para ser exposto? Sabe por quê? Porque Deus nos treina em secreto, para depois nos usar em público para a glória dele. Quem estava vendo Davi lutar contra o leão e o urso lá no campo, naquelas noites frias? Ninguém. Quando numa madrugada sai um leão, sai um urso e pega um cordeirinho, e aqui Davi é pastor de verdade, porque Davi podia pensar: eu tenho mais ovelhas, quem mandou essa ovelha bobinha aí dar mole pro leão, pro urso? Não, ele era pastor de verdade. Ele não é aquele pastor, aquele líder que quando a pessoa sai da igreja ele diz: bem feito. Ele não suportou, porque era ovelha dele, e ele não aceitava que uma ovelha se perdesse, e ele vai atrás, e a Bíblia diz que ele arranca a ovelhinha do leão, e o leão fica bravo com ele, fica bravo, e a Bíblia diz que o leão se avança nele, e ele pega, cheio do Espírito Santo, ele pega aquele leão e rasga ele. Mas ninguém viu ele matar o leão, ninguém viu ele matar o urso, porque lá no campo era treinamento, porque um dia Deus ia precisar dele, para ele lutar contra o gigante, onde à esquerda teria um exército, uma plateia vendo ele, e do outro lado teria o exército de Israel vendo ele, e através dele, ele ia dizer: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, e hoje todo mundo vai saber que existe um Deus em Israel. Aleluia! Se você está sendo construído, evita se expor. Treina primeiro. Porque tudo que está sendo construído
ele não é de estar exposto. Deixa Deus se treinar, deixa Deus preparar, e quando chegar a hora dele, o tempo dele, porque no grego existe duas palavras para tempo: Cronos, que é o tempo humano, o tempo nosso; Kairos é o tempo de Deus. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, e Deus diz assim: cala-te, porque ainda não chegou o tempo Kairos, o meu tempo na tua vida. Primeiro princípio, o princípio da conversão verdadeira. Segundo princípio, o princípio da dependência sincera. Porque às vezes nós podemos fingir que dependemos de Deus, fazendo uma oração linda: soberano e eterno Deus, cuja majestade é infinita. Porém, quando eu faço os meus projetos, os meus planos, eu fico 2, 3 dias fazendo plano e projeto. Depois que eu termino, eu dobro o meu joelho e digo: Deus, acabei de terminar o projeto, por favor, pode assinar embaixo. Deus diz assim: por que eu tenho que assinar embaixo de uma coisa que você não me convidou para fazer? Deus assina embaixo desse novo programação aqui. Vai ser todas as quartas-feiras. Antes de você marcar essa programação nas quartas-feiras, você perguntou para mim se eu queria. Essa nova programação da tua igreja é fruto de lágrimas, fruto de oração, fruto de você estar na minha presença? Ou você estava comendo uma feijoada e daqui a pouco vem um pensamento na cabeça, e daqui a pouco sabe que a igreja precisa de uma coisa nova? Quarta-feira nós não temos nada. Coitado dos irmãos, já não aguento mais programação, não tem tempo nem para a família, não tem tempo mais para nada. Mas nós queremos encher e botar mais atividade e mais coisa para eles. E aí a gente diz assim para a igreja: tira um tempo para a família. Dá vontade do irmão dizer: mas como se todas as noites, todos os dias tem uma coisa para fazer? Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas programações, os nossos projetos é feito da nossa cabeça, por nós mesmos. Nós não perguntamos para Deus: Deus, o que tu queres que eu faça? Eu sou teu servo. Tu falava com Moisés face a face. Tu falava com Elias, tu falava com os profetas. Fala comigo. O que eu estou vendo? O que tu queres que eu veja que eu não estou vendo? O que tu queres que eu faça que eu não estou fazendo? O que tu queres que eu fale para a tua igreja que eu não estou falando? Me dirige, fala comigo, me mostra. E tudo que tu disseres, eu quero fazer. Sabe por quê, Senhor? Porque eu dependo totalmente da direção do teu Espírito Santo. Eu dependo de ti. E o próprio Jesus deixou claro isso quando ele disse: sem mim é uma maravilha pregar onde tem um monte de pastores. Tu se aperta aqui, tu já larga o microfone, tu atira o microfone e quem pegar já sai pregando no teu lugar. Você sabe qual era o grande problema do pastor da igreja de Laodiceia? E é interessante, porque no título, lá no livro de Apocalipse, diz assim, ó: carta à igreja de Laodiceia, carta à igreja de Filadélfia, carta à igreja de Tiatira, de Pérgamo, etc, etc, etc. Mas o início da carta não começa assim. Não está escrito assim, ó: a igreja de Filadélfia escreve. Está dito assim, ó: ao anjo da igreja. Por quê? Porque para Deus operar na igreja, primeiro Deus tem que tratar com os líderes. Porque a igreja vai ser o reflexo do que nós somos. Para Deus tratar com a igreja, eu quero que a igreja de Cristo em tal cidade seja uma igreja verdadeira. Então Ele vai tratar primeiro comigo. Por isso que o texto diz: carta, todas as cartas começam ao anjo da igreja. E nós sabemos muito bem que o anjo era o pastor da igreja, era o líder da igreja local. Ao anjo da igreja. E qual era o grande problema do anjo da igreja, do pastor da igreja de Laodiceia? Qual que era o grande problema? Ele precisava ouro refinado no fogo, que simboliza a fé e a glória de Deus. Ele precisava santidade, vestes brancas. Ele precisava de visão, colírio dos olhos. O grande problema do pastor da igreja de Laodiceia é que quando ele diz assim: rico sou, abastado,
e não tenho falta de nada, ele exclui Jesus da vida e do ministério dele. Sabe por quê? Porque ele se acha autossuficiente. Ele se acha autossuficiente. E desse orgulho que é o pecado original, dessa autossuficiência, vem todos os outros pecados. E sabe qual é o texto na mesma carta que confirma isso? É quando Jesus diz para o mesmo pastor da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e... Mas ele não disse para um pecador isso. Ele não disse para um criminoso. Ele não disse para alguém perdido no mundo lá fora. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo isso para um pastor. É isso que é aterrorizante. Porque se Jesus dissesse: eis que estou à porta e bato, tudo para um pecador tudo bem, passava. Mas ele não está dizendo para um pecador, ele está dizendo para um pastor. E um pastor já não devia ter Cristo soberano dentro da sua vida? Uma vez um pintor expôs o trabalho dele numa galeria de arte. E aí vieram os críticos. E ele tinha pintado uma porta muito linda. E vieram os críticos, olharam e disseram para ele: linda tua pintura, só tu cometeu um erro. Você não desenhou o trinco da porta. Ele disse: não tem erro nenhum nessa porta. Mas por quê? Porque essa porta não é porta de casa. Mas que porta é? É a porta do coração do homem. Só abre pelo lado de dentro. Por isso que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Ele não chuta, ele não mete o pé de cabra, ele não força. Sabe por quê? Porque a nossa decisão tem que ser voluntária. Eu quero Cristo, eu quero amá-lo, eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo. O princípio da dependência sincera envolve muita coisa, e eu digo para vocês, é muito problemático. Sabe por quê? Porque os discípulos haviam trabalhado a noite inteira, e os discípulos tinham 5 coisas a favor deles. Primeira coisa, eles tinham experiência. Eles se criaram naquele lugar. Eles eram lobos do mar. Eles eram pescadores profissionais. Eles tinham uma empresa pesqueira. O mesmo texto diz que os filhos de Zebedeu eram sócios. Eles tinham uma empresa de pescaria. Eles tinham experiência. Segunda coisa, eles tinham conhecimento. Eles conheciam cada centímetro do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Eles se criaram naquele lugar. Terceiro lugar, eles tinham técnica. Eles sabiam como atirar as redes. E eles sabiam se as redes tinham pego alguma coisa, pelo barulho, pela a tensão das cordas. E eles tinham a técnica para saber puxar as redes para que os peixes não fossem perdidos. Eles tinham técnica, eles tinham experiência, eles tinham conhecimento, eles tinham técnica, eles tinham recursos, eles tinham barcos, eles tinham redes, eles tinham anzóis. E a quinta coisa que eles tinham dedicação. Porque eles disseram: trabalhamos, dedicação. Quando iniciamos o trabalho em Florianópolis, que começou ali num apartamento onde eu moro com a minha esposa, foi feito o culto inaugural com a presença do nosso presidente, sua família, mais alguns irmãos. E aí nós íamos começar a fazer os cultos todos os sábados. Então eu e minha esposa, nós ficávamos a semana inteira falando de Jesus, convidando pessoas amigas. Chegava no sábado, na sexta, no sábado nós começávamos a dar aquela geral na casa, que todas as irmãs fazem, mas como nós ia receber pessoas, então a geral era, né? Ah, lá tem um pinguinho, ah, lá tem um pontinho escuro, lá tem isso, lá tem aquilo. Nós mudávamos todos os móveis da sala para condicionar, organizar, para botar as cadeiras, a semana inteira. Só que teve muitos sábados que não veio nenhuma pessoa.
A semana inteira. Convidando, falando de Jesus, entrando em contato com os desviados, falando com pessoas que foram meus alunos 10, 15 anos atrás, para virem dar uma força, para virem nos ajudar. Não via ninguém. Quando chegava 7:50, eu ia na sacada do apartamento e ficava esperando. Quando via um carro lá deve ser uma família, lá deve ser um amigo que eu convidei. O carro passava. Aquilo me dava uma tristeza no meu coração. E aí eu me reunia com a minha esposa, nós orávamos, nós líamos a palavra, chorávamos. Não tínhamos nem força para arrumar a sala de novo, deixava para o domingo de manhã. E eu dizia para Deus: eu trabalhei a semana inteira. Eu tenho 30 anos de ministério. Eu saí com 20 no dia 15 de dezembro de 1993. Renunciei a uma carreira militar. Trabalhei num banco. Saí porque eu queria fazer a tua obra. Deus, eu tenho experiência, eu tenho 30 anos de ministério. Deus, eu tenho conhecimento, faz 25 anos que eu sou professor de teologia. Dou aula de grego, koiné. Deus, eu tenho um livro que eu escrevi sobre evangelismo, Deus. Deus, eu tenho técnica. Eu usei toda a técnica, os 6 passos da evangelização que nós encontramos, que Jesus usou com a mulher samaritana, eu tenho usado para ganhar almas. Eu coloquei os recursos da escola teológica, das minhas redes sociais, eu coloquei como recurso. Eu tenho me dedicado. Mas o resultado é: ninguém veio. E aí você espera, você olha para a luz entrando pela janela e acha que vai entrar o arcanjo Miguel para te dar um abraço, passar a mão na tua cabeça e dizer: chora, pastorzinho, chora, chora. Mas na verdade não é assim. Ministério é onde você chora e a mamãe não vê. Só que vem o Espírito Santo e diz para você: o que você tem? Experiência. Conhecimento. Técnica. Recursos. Dedicação. Qual que é o resultado? Nada. Então, Deus, onde é que é para eu aqui? Moro em Florianópolis, tem água para tudo que é lado. Eu preciso de mais recursos. Me dirija para me atirar o anzol e pegar o primeiro peixe que sair, pegar um patacão de ouro ali. Tu não fizesse isso para Pedro? Fazia tempo que eu estava esperando chegar nesse dia. Porque se você consegue resultado com a tua experiência, com o teu conhecimento, com a tua técnica, com os teus recursos, com a tua dedicação, a glória nunca vai ser para mim. Eu estava esperando você chegar no limite contigo mesmo. Eu estava esperando você chegar e dizer: eu não sei mais o que fazer. Sabe por quê? Porque quando você diz: eu não sei mais o que fazer, tudo que eu podia fazer eu fiz. Aí eu levanto do trono e eu digo: agora deixa comigo. Agora deixa comigo. Agora eu vou fazer o milagre. Porque você precisa aprender a depender de mim. E o problema do pastor da igreja de Laodiceia é que quando ele diz: rico sou, não tenho falta de nada, ele está dizendo: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Aleluia. O Espírito Santo no mesmo dia disse para mim: eu digo para você que o teu trabalho não se resume apenas em números. Que muitas vezes os números que aparecem não fazem justiça à tua dedicação. Eu sei disso. E eu quero que você olhe para os meus servos quando você pregar essa mensagem.
e fala a mesma coisa para eles. E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus falou comigo através desta palavra aqui, o Senhor disse assim: prepara ela, porque você vai pregar essa mensagem no evento da convenção. Eu não disse isso para o pastor Márcio. Prepara esta mensagem que eu estou falando contigo, que você que te colocou com o rosto em terra, porque eu quero que esta mensagem você pregue no evento da convenção. Eu disse: Senhor, é um evento nacional, tem homens renomados, pastores experimentados, professores, teólogos. Senhor, quem sou eu, Deus? Eu sou um grão de areia, eu sou um pó e cinza. Prepara. Quando o pastor Márcio me convidou, eu não lhe disse isso para o senhor, mas Deus já tinha me dito que eu seria convidado para ministrar, e esta era a palavra para me compartilhar com vocês. E aquilo que Deus disse para mim, para confortar o meu coração, dizendo: o teu trabalho, o teu esforço não se resume em números que aparecem. Deus, o Espírito Santo manda dizer para vocês também, que Ele sabe, Ele conhece vocês, Ele conhece as lágrimas de vocês, e que o trabalho que vocês realizam não se resume aos números que aparecem, porque às vezes os números que aparecem não fazem justiça ao trabalho de vocês, mas Deus está vendo, Deus está vendo, e Ele vai abençoar. O terceiro princípio é o princípio da obediência incondicional. E aqui é muito interessante, porque aqui começa a surgir umas profundezas. Quando Pedro diz assim, mestre, essa palavra no grego é epistate. É a única, e essa palavra foi traduzida como mestre, mas a palavra normal para mestre no Novo Testamento é didáscalos. Todo professor de teologia, os pastores sabem disso, é didáscalos. Mas aqui, somente em Lucas, aparece essa expressão em grego, epistaste. E essa palavra no grego significa aquele que tem direito de dar ordem. É isso que significa essa palavra. E aí Pedro diz assim, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas sob a tua palavra, o nosso trabalho foi um fracasso. Usamos tudo que nós tínhamos, experiência, conhecimento, técnica, recursos, dedicação. O resultado foi pífio, zero, nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aqui nos fala de obediência incondicional. Porque Pedro podia bater no peito e dizer, para aí mestre, para aí professor, o que está acontecendo? Uma coisa estranha. Primeira vez que você me encontrou, você já de cara mudou meu nome e não disse o porquê. Agora, eu pescador, pesquei a noite inteira com os meus companheiros, não pegamos nada, e agora simplesmente você chega, você não é um professor? Quem disse que tu é pescador? E antes você não tinha sido um carpinteiro? Quem sabe pescar sou eu. Vocês entendem que ele não refuta? Que ele não dá explicação? Que ele não pede explicação? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai pedir para nós obedecer a Ele, mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo. Foi assim com Abraão. Vai lá e sacrifica o teu filho para mim. Abraão, a Bíblia diz, de madrugada Abraão saiu para obedecer. Abraão podia dizer, para aí Deus, não estou te entendendo. Tu não disseste que do meu filho Isaque tu fará dele uma grande nação e uma grande descendência? Sim, falei. Mas como é que tu pede agora para eu sacrificar ele? E como é que vai ficar a tua promessa? Ele não falou nada, ele não disse nada. Ele apenas obedeceu, mesmo quando ele não entendeu o que estava fazendo. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele servia nunca perderia o controle da vida e da família dele. E aí, quando Pedro diz assim, ó, mas sob esta palavra, aqui o vocábulo palavra no grego não é logos, é rema. Porque logos
é uma palavra usada no Novo Testamento para revelar o plano geral de Deus, a vontade de Deus, revelado em todos os tempos e que ficou registrado nas Escrituras. É uma revelação sim, mas é uma revelação geral, logos. Mas a palavra rema é uma palavra usada para uma pessoa específica, num momento específico, para um propósito específico. E quando você lê no grego original, quando Pedro diz assim, mas sob a tua palavra, esta palavra não está no grego original logos, está rema. E é a mesma palavra aqui que você encontra quando Maria diz assim, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. No grego também rema, por quê? Porque a mensagem do anjo Gabriel não era para todas as mulheres, era uma palavra rema específica somente para Maria. E quando Jesus disse, vai-te ao lugar mais largo do lago, vai para o lugar mais fundo e lança as redes, Jesus não falou para os outros pescadores da região, ele falou apenas para Pedro. E o que você quer dizer com isso? Eu quero lembrar os colegas, os pastores, missionários, obreiros e a igreja, que quando Paulo estava na sua viagem missionária, registrado em Atos 16, ele disse assim, vamos para a Ásia, pregar o Evangelho. E a Bíblia diz assim, mas o Espírito Santo o impediu. Para aí, Espírito Santo. Como é que você vai me impedir de fazer e de cumprir uma ordem que o meu mestre deu? O meu mestre deixou quando ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou ir para a Ásia em obediência à ordem que Jesus deu. Nós vamos para lá. A Bíblia diz, e tentamos descer para a Bitínia. E ele novamente diz, mas o Espírito Santo nos impediu. Mas como que o Espírito Santo podia impedir eles de pregar o Evangelho aonde não tinha sido pregado? Sabe por quê? Porque naquele momento ali, o Espírito Santo tinha uma palavra rema, uma palavra específica para aquele momento. E na mesma noite ele teve uma visão e apareceu um jovem da Macedônia que dizia para ele, venha para cá, para a Macedônia e ajuda-nos. Quanto do nosso trabalho missionário, quanto da nossa programação, quanto dos nossos projetos evangelistas é fruto da palavra rema, de uma direção específica do Espírito Santo, e o quanto é apenas projetos para nós apresentar a igreja e dizer que nós estamos fazendo alguma coisa. O quanto isso? E ele obedeceu. E qual é a mensagem do Espírito Santo para o início dessa conferência? Não guarde as redes. Não guarde as redes. Porque 3 meses depois que começamos a implantação da Igreja de Cristo, eu um dia trabalhando, eu trabalho também com pinturas, estava lá lixando uma massa corrida, cheio de pó, suado, e daí lembrei que tinha o trabalho ainda da igreja, que ia dar tempo só de chegar em casa, tomar um banho, tirar um pouco do pó, tirar um pouco da tinta, tomar um gole de café e sair correndo para atender a igreja. E eu disse, o que eu fui fazer? E quando Deus fala comigo, Deus diz assim, não olhe para os melões que ficaram lá no Egito. Não tenha saudade do antes. Porque agora você é chamado por mim. E o meu milagre na tua vida, no teu ministério e na igreja, os teus cuidados só pode acontecer se você decidir me obedecer de forma incondicional. Apenas se prostrar, apenas dizer, eis-me aqui, e deixar eu dirigir a tua vida. Vai para lá, vai para cá, hoje fica, não fala nada, deixa para falar depois que orar, fala agora.
Só quando você me obedecer, aí você vai ver a minha glória, aí você vai ver o meu milagre. Finalizar essa mensagem. Primeiro princípio, necessários para sermos igreja: conversão verdadeira. Segundo princípio, dependência sincera. Terceiro princípio, obediência incondicional. E o quarto princípio, renúncia para servir. E deixando tudo. Tem um outro evangelho que narra a mesma ocasião do chamado, que diz assim: e eles deixando seu pai, seu barco, suas redes. Seu pai, o convívio amoroso da família. Barco, os recursos que eles tinham. Rede representava a profissão deles. E eles deixando tudo. Eles deixando tudo o seguiram. Renúncia total. E eu finalizo a mensagem ainda com Pedro. E preparando essa mensagem aconteceu algo muito particular. Onde está o pastor Valdino? Pastor Valdino. Eu estava estudando, preparando a mensagem, examinando os vocábulos gregos no original. E daí eu li uma frase que fala, que está lá em João 21, na restauração de Pedro. Depois que ele negou Jesus, depois que ele foi restaurado. Porque é muito interessante, a vida de Pedro é marcada por 3 pescas maravilhosas. A primeira pesca maravilhosa é essa, que ele se converte e que ele é chamado. A segunda pesca maravilhosa, que é maravilhosa, é quando os cobradores vêm cobrar imposto. E aí Jesus se adianta e diz assim: Pedro, para não escandalizar, você vai lá, pega o anzol, o primeiro peixe que tu pegar vai ter uma moeda lá, você paga imposto por mim e por você. É uma pesca maravilhosa. Não é qualquer dia que você pesca com um peixe, uma moeda dentro da boca de um peixe. Isso é um milagre. Então não é só 2 pescas maravilhosas, é 3 pescas maravilhosas. Só que é interessante, sabe o que? Você lembra aquela frase quando perguntaram: Senhor, é correto pagar imposto? Aí Jesus disse: dai a César o que é de César. Então na segunda pesca maravilhosa, Pedro pegou aquela moeda e pagou imposto por ele e por Jesus. Ele deu a César o que era de. Mas na terceira pesca maravilhosa, Pedro tinha uma dívida. Ele tinha que fazer uma entrega total da vida dele. Sabe por quê? Para dar a Deus o que era de Deus, que era a vida dele. Você entende, igreja? Você entende que para a igreja ser um pescador de almas, a igreja primeiro precisa ter sido pescada? Porque qual é a palavra para a igreja? Não é eclesia. Eclesia de chamado de eque de fora, não quer dizer tirado para fora. E quando se pesca um peixe, você não tira o peixe da água. E se nós somos uma igreja transformada, convertida, é porque nós somos igreja de verdade. Sabe por quê? Porque nós fomos tirados para fora pelo pescador soberano que é Jesus. Então, o que me chamou a atenção foi a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas mais do que estes? E no grego é Simon Ioana, agapasme, perissoteron, tuton. Eu disse, mas no português tem mais palavra. E daí no português está escrito assim: tu me amas mais do que estes outros. Mas no original grego não tem o outros. Só tem tu me amas mais do que estes. E esta palavra estes no grego é tuton, que pode se referir a pessoas, objetos ou coisas que estão perto. E eu fiquei pensando, mas será que quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama mais do que esse, Jesus está querendo comparar o amor de Pedro com os outros discípulos?
É como se Jesus, agora nessa reunião aqui, Jesus chegasse e dissesse assim, ó: Márcio, você me ama mais do que os outros pastores? Parece um pouco estranho Jesus perguntar, fazendo essa questão comparativa com os outros. E aí eu pensei, mas ao lado ali não tinha um monte de 153 peixes? Eles não tinham pescado 153 peixes, que segundo os entendidos simbolizava todas as nações que existiam naquela época? Não tinha um monte de peixe ali? E por que necessariamente quando Jesus pergunta assim, ó: Pedro, Simão e Jonas, agapas me perissotem tudo, tu me amas mais do que estes? Por que o texto nos leva a pensar que estes eram os discípulos e não o monte de peixe que representava a profissão de Pedro? Você vai dizer, mas por que Jesus faria isso? Porque Pedro estava numa crise e ele estava reunido com os discípulos e eles disseram assim, ó: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar. E eles disseram assim: nós vamos ir contigo, nós vamos ir com você. E foram. E novamente o fracasso aconteceu. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Parece que não tinha aprendido a lição. Então quando Jesus pergunta assim, ó: Pedro, tu me amas mais do que estes? Será que Jesus não estava perguntando: tu me amas mais do que estes peixes que simboliza a tua profissão? Porque não é a primeira vez, Pedro. Lembra aquela vez que te deu uma crisezinha e você botou a mão no bolso, passou um sorveteiro ali perto e você não tinha dinheiro para comprar sorvete, e você botou a mão no bolso e viu que não tinha um pila, e você antes era um empresário, você tinha barco, você tinha rede, você era um baita do empresário da área da pescaria, você tinha sócios, você tinha funcionários. E aí de repente você bota a mão no bolso, não tem um pila para comprar um picolé. E aí você chegou para mim e diz assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e o que nós recebemos com isso? Lembra disso, Pedro? E agora, Pedro, você diz que vai voltar a pescar, e além de você ir pescar, você contagia mais os outros. Eu não te chamei para você contagiar os outros dessa forma, eu te chamei para você pastorear a minha igreja. E aí, quando apareceu esses extras, eu vou entrar em contato com o pastor Valdino, vou perguntar qual é a opinião dele. Só que foi um momento maravilhoso, né, pastor Valdino? A gente começou a falar das profundezas ali no grego. Eu compartilhei com o pastor Valdino aquilo que eu tinha visto nas palavras de amor, as expressões agapô, filéu. Ele compartilhou aquilo que ele tinha também, me abençoou muito a minha vida. Eu senti a presença de Deus. Eu acho que Deus tocou também no coração do pastor Valdino, foi uma bênção. E para terminar, vocês já leram isso na internet? Quando Jesus pergunta: agapas me perissotem tudo? E Jesus diz: tu me amas mais do que estes? Você pode pensar que é os outros discípulos. Tudo bem, não há nenhum pecado. Eu particularmente penso que era aquele monte de peixe. Porque Jesus agora pedia para Pedro, sabe o quê? Uma renúncia decisiva e total. E aí Jesus pergunta: amas-me? Mas Jesus usa a palavra agape, que representa o amor mais profundo que existe. Pedro, tu me amas com o amor mais profundo que existe? E Pedro, ele faz uma análise. Mais 3 minutinhos, estamos finalizando. Pedro faz uma análise e ele diz: para aí, eu não vou cometer o mesmo erro de antes. Porque quando ele disse assim para mim: Pedro, todo mundo vai me abandonar nessa noite. Eu fiquei de pé, bati no peito e disse: todo mundo pode te abandonar, mas eu, Simão Pedro, não vou te abandonar. Eu vou contigo até a morte. Eu já errei uma vez e custou caro o meu erro. E agora ele pergunta para mim se eu amo ele com o amor mais profundo que existe, o amor de Deus, aquele amor profundão. Mas o meu amor não é perfeito. Ele está sendo trabalhado? Não. Eu te amo com amor filéu. Eu te amo com amor de amigos. Jesus de novo: tu me amas com amor agape, o amor mais profundo que existe? Eu te amo com amor filéu. Aí na terceira vez, Jesus inverte.
Nas duas primeiras vezes Jesus pergunta, usa o agape: tu me ama com o amor mais profundo que existe? Pedro diz: te amo com o amor filial, o amor de amigos. Está crescendo, está indo, mas não é perfeito, porque eu não vou cometer o mesmo erro. Aí Jesus diz assim: ah, então tu me ama só com amor filial? Aí Pedro começa a chorar. Aí ele diz: é, porque tu sabes tudo. Quando eu disse que ia contigo até a morte, eu não fui. Eu fiquei com medo. Eu achava que o meu amor era perfeito, mas agora eu sei que não é. Então eu te amo com amor de amigos hoje, mas um dia o meu amor vai crescer, e eu quero estar disposto a dar minha vida por ti. E cresceu, e ele deu, porque ele morreu crucificado também de cabeça para baixo. Pastores, colegas, homens de Deus, missionárias, igreja. 4 condições necessárias para sermos igreja: conversão verdadeira, dependência sincera, obediência incondicional e renúncia para servir. A palavra rema de Deus para essa primeira noite é esta: quem mandou nós querer guardar as redes? Quem mandou você a pensar em voltar para o teu trabalho de antes e entregar tudo? Quem mandou? A Bíblia diz assim, ó, e Jesus encontrou eles lavando as redes e limpando, porque eram os atos finais de alguém que vai guardar as ferramentas. E Jesus disse: opa, não é hora para isso. Quem mandou vocês guardar as redes? Eis a minha palavra rema, a minha palavra para você, Pedro. Esta é a palavra que Deus deu para o meu coração quando eu queria parar. Quando eu dizia: eu fiz de tudo, mas eu não consigo, não há salvação, as coisas não acontecem. Nós temos batismo agora já, logo aqui em setembro, outubro, nós já temos batismo em Florianópolis. Nós já temos um grupo de irmãos que estão se congregando, servindo a Deus. Mas muitas vezes eu e minha esposa cultuamos a Deus sozinho. Mas Deus disse: me obedeça, se entrega totalmente, me obedeça e se entrega. E a minha ordem é: faze-te ao mar largo e lancem as redes. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para parar, Ele não nos chamou para largar a obra, Ele não nos chamou para nós entregar os pontos, Ele nos chamou para lançar as redes, para pescar, para pastorear, para fazer a obra dEle. E esta palavra que Ele falou no meu coração, Ele pediu para eu compartilhar com vocês. Porque antes de eu saber que eu seria convidado para ministrar, o Senhor já tinha falado comigo: esta mesma palavra você vai compartilhar no evento. E quando o pastor Márcio me ligou e aí me disse que eu estava escalado, eu glorifiquei a Deus e eu disse: seja para a tua glória, honra e louvor. E eu estava orando para que não desse uma gripe forte que me impedisse de viajar. Porque eu daí disse: Senhor, se eu ficar gripado, doente, viajar 12 horas, como é que eu vou viajar? Eu vou ter que ligar e dizer para o pastor Márcio que eu não vou poder ir. E aí na segunda-feira, domingo para segunda, começou um gripão. E aí eu lembrei de Jó: aquilo que eu temia, isso me sobreveio. E eu disse: Jesus age, Jesus age. E quando me dá gripe, eu fico uma semana de cama. É garganta, é dor de cabeça, é tudo. Daí eu disse: usa alguém. Daí a minha esposa Andréia disse: eu vou fazer aqui algo para ti. Vocês sabem que a gente deve orar pelo alimento quando a gente vai comer, né? Vai tomar. Aí quando ela trouxe aquele copo de um suposto chá, meio borbulhando, saindo fumaça, com umas marcas de óleo, eu lembrei do que Jesus disse: e comerão coisas mortíferas, Ele não lhes fará dano algum. Não foi para tanto. Isso aqui é apenas uma brincadeira para terminar a mensagem. E aí
Eu com uma oração bem fervorosa, meio sapateada aqui sem ela ver, né? Jesus, tem misericórdia do teu servinho. E me fez uns 3 chá daquele. Em 2 dias eu melhorei e fiquei curado da gripe. Até, não deixa esquecer, meu anjo, anota bem a receita para nós começar a vender isso aí, que isso aí vai fazer dinheiro que tu não tem ideia. E eu estou aqui, sabe por quê? Porque aprove a Deus a dizer: tu é apenas um servo, tu é apenas um pó, uma cinza, mas eu uso o pó e eu uso cinza para a glória do meu nome. Mensagem de Deus: não largue as redes, não guarde o barco, faz o teu mar largo, porque Ele fará o milagre. E o ministério de vocês não se resume em números que aparecem, mas Ele vos ama e Ele vai recompensar, e vocês vão colher o fruto das lágrimas de vocês, e o nome dEle será glorificado. O grupo vai louvar a Deus. De pé, igreja, em nome de Jesus.